Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você está nos acompanhando pelas parabólicas em todo o país, também pela Claro TV, pelo Facebook e pelo YouTube. Você acompanha também pelo portal sba1.com. Está nos acompanhando também pela Neo TV no Brasil e no Paraguai. E a partir deste momento, o TV Imaculada Conceição linkada conosco por aqui para falar a respeito de agronegócio. A Imaculada Conceição, sinal aberto no Mato Grosso do Sul. Olha, começa o programa de hoje falando a respeito da arroba do boi gordo. Na última semana eu falava a respeito de alguns valores praticados. Olha só, nós tivemos na quinta-feira, com valores registrando médias de R$ 225 por arroba no boi China. Também tivemos R$ 214 lá em Minas Gerais, 210, 212 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, valores bastante elevados. Nós vamos, falando aí do boi China, nós vamos falar agora e trazer para você cotações de mercado. Você vai ver os valores praticados hoje para boi e daqui a pouco você acompanha conosco aqui no Agricultura BR uma entrevista exclusiva com Luiz Zilo, ele que é responsável pelo balizador do GPB. E o assunto por aqui agora é o balizador do preço do boi gordo organizado pelo GPB. E nós vimos valores mais elevados na última semana, uma inclinação, uma tendência de alta. E para falar a respeito deste assunto, eu converso agora pela internet com o coordenador do balizador de preços do GPB, Luiz Zilo. Luiz, obrigado pela participação aqui no canal do Boi. Como é que está essa situação, esse comportamento de preços em relação à arroba do boi gordo? Boa tarde. Os preços do boi gordo no balizador, ele vem numa alta sucessiva em 3 semanas aí, consecutivas, mais ou menos. Tá? São poucos valores, em torno de R$ 5 de subida, nas maioria das praças que informam o balizador. A tendência essa semana seria um leve aumento, acredito eu, mas segunda-feira é um dia que é morno, né, nas negociações, sempre na espera da terça-feira, que é o dia de maior movimentação, onde aparecem mais negócios, para poder ser mais preciso um pouco. Senhor Luiz, a questão nesse momento em relação à arroba do boi, nós estamos vendo valores mais firmes, principalmente desde a segunda quinzena do mês de junho. Ela está relacionado a um primeiro giro de confinamento em curso mais fraco ou uma demanda mais alta? O que hoje dá para se ter percepção em relação às negociações de mercado, uma vez que as plantas frigoríficas têm escalas menores? Bom, o que está acontecendo, que a gente conversa muito nos grupos, que a gente vê nas coligadas do GPB, é que a oferta está restrita, muito restrita. Acontece que as prêmias baixaram a quantidade de abate. Ela está em torno de 35% hoje no balizador. Geralmente ela fica na faixa de 40%, 42%. Então, quando está essa tendência de menos fêmeas, né, entrando no abate, a tendência do boi seria subir mesmo. Olhando o balizador no todo, em todos os estados, a gente vê que os pecuaristas estão assim já acostumados, já estão aprendendo a conseguir segurar um pouco e pagar e vender em conta-gotas. Apenas para o fluxo de caixa ou quando tem um compromisso de uma compra de reposição, né, já meio no preço razoável que ele considere, ele acabe vendendo. Mas parece mesmo que tem poucos bois. O confinamento ainda no balizador está em 27%, 28% do volume dos abates no balizador, né? Repito. A maioria ainda está de semi-confinamento, a pasto com proteinado e a pasto com mineral, que está aí na faixa de 50%.
Você falou algo interessante, Luiz, a respeito do comportamento do produtor rural, do pecuarista, na comercialização do seu produto. Esse elemento cultural, ele mudou muito, né, em relação a como vai dispor o produto para conseguir faixas de negociação melhor. Eu acho que esse que é o resumo dessa situação de como que está sendo comercializado o gado. Digamos que o pecuarista, nos últimos 10 anos, ele se especializou, ele está melhorando sua produção, sua produtividade, acrescentando formas de modernizar o seu negócio e fazer uma gestão geral, né? E com a gestão, ele pode incluir um fluxo de caixa, onde ele pode programar os abates, se ele conseguir programar esses abates, abates constantes, né? Então, no longo do ano, ele sabendo que ele precisa pagar, o que ele tem de receita possível ou atual, ele já começou a vender poucas parcelas, em poucas vezes, tentando pagar os seus compromissos, né? Que o pecuarista ele é muito correto, a grande maioria deles ele gosta de pagar certinho, então ele consegue manejar o seu rebanho de acordo com os seus pagamentos também e ter fôlego para poder segurar na hora que ele acha que é conveniente para poder melhorar. Ele está sabendo hoje que a oferta está restrita. Então, ele fica toda semana esperando os preços melhores, né? E as exportações aí estão, em junho, aumentaram consideravelmente, né? Isso é um outro ponto positivo. E com uma expectativa da maior parte dos analistas do país de continuar se elevando. 2020, independente das situações, Luizilo, que hoje ocorrem no mundo todo, como o Covid-19, é um ano especial para a pecuária brasileira? É um ano diferente? Não só para a pecuária, para a agricultura, o Brasil está em evidência, ele está em foco, né? A gente sabe que a agricultura e a pecuária não parou, ela precisa movimentar, precisa alimentar as pessoas, as exportações estão em alta, lógico que não ter dólar, né? Que acaba favorecendo as exportações, mas o agro está mostrando ao mundo aqui que ele veio, e hoje ele tem sustentado aí a balança comercial brasileira. Agora, como eu sempre gosto de falar, já falei algumas vezes no canal, do canal do Boi, que eu não sou analista, eu transmito o que o balizador informa para vocês e para os espectadores. Mas a tendência de uma estabilidade ou talvez uma melhora no segundo semestre é aparente. Porém, essa pandemia, esse momento que a gente está vivendo, não nos permite dar uma análise de 15 dias para frente. A gente tem que esperar semana a semana para ver o que acontece. A renda caiu muito desemprego, né? O mercado interno está enfraquecido, existe a sazonalidade do início do mês, que melhora um pouquinho, né? Mas, enfim, não é muito fácil hoje dizer que vamos ter melhores aí. A expectativa de confinadores, que a gente conversa nos grupos, que eles esperam vender o boi muito acima do valor de hoje aí para outubro e novembro, né? Então, com isso dá para fazer uma conta. Mas também tem os insumos que estão caros, não estão abaixando, nem o milho não tem abaixado, estamos em plena colheita, né? O que está sendo entregue aí no mercado que está sendo exportado, que já foi comprado no passado, e o que está sendo colhido, quem está podendo segurar, ele está segurando para melhorar o preço. Tá certo, Luizilo. Agradeço sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigado pela entrevista. Pois não, estou sempre às ordens. Muito obrigado pela oportunidade também de estar sempre mostrando um pouco do balizador para todos aí. Muito obrigado e bom dia a todos.
E eu falo sobre soja por aqui agora, vamos falar sobre o mercado físico brasileiro, depois eu falo o que vai acontecendo nos Estados Unidos, porque por lá tem ali aquela questão do clima, vai influenciando preços, mas daqui a pouco eu falo sobre o cenário norte-americano, que estão com a soja nos campos. Por aqui eu começo trazendo indicadores, mercado físico brasileiro, para Mato Grosso, estado do Paraná. Trago duas praças de referência, Ponta Grossa, no Paraná, e daqui a pouco a gente vê o Mato Grosso. Começando aqui pelo Paraná, nós temos aqui o acumulado de quase 30 dias, né? O fechamento até a última sexta-feira, R$ 99,00 a saca era o valor no dia 10 de junho, no dia 15, R$ 103,00, dia 22 do mês passado chegou a R$ 110,00 a saca de 60 quilos, no dia 25, 108, para dar pico de preço no dia 2 de julho a R$ 112,50. Já no dia 6, na última sexta-feira, agora trazendo no dia 6, nós temos aqui o valor de 111, nesta segunda-feira, R$ 111,50 a saca de 60 quilos, aqui muito mais sentindo o peso do dólar, né? Dólar comercial vindo ali com a movimentação, dando ali uma situação de apoio, às vezes um pouco menos, de acordo com o câmbio. Mato Grosso, que desde da segunda quinzena do mês passado tem teto acima de R$ 100,00. Nós temos aqui o rompimento daquela barreira psicológica no Mato Grosso. É um dos fatores interessantes para se observar no estado. Olha só que Mato Grosso continua com valores em progressão. No dia 10 de junho, R$ 92,00 a saca na praça de Rondonópolis, sul de Mato Grosso. No dia 15, R$ 94,00 a saca. Dia 22, R$ 103,00, foi quando rompeu a marca dos R$ 100,00. Dia 25, R$ 102,00. Dia 2 de julho, R$ 107,00. E agora, R$ 108,00 a saca de 60 quilos. Temos valores em elevação para a soja lá no Mato Grosso, na praça de Rondonópolis. O que vem acontecendo é disputa de preço mesmo, é disputa pela soja, pelas indústrias processadoras no Brasil e também pelas tradings que exportam produto. O que nós temos é uma forte demanda. A maior parte das empresas privadas do país elevaram as suas estimativas de exportação, e isso ocorre porque a demanda ficou mais elevada, mesmo com alguma participação chinesa em relação a aquisições junto aos norte-americanos. Falo sobre soja agora no ambiente internacional, falo das participações de China, principalmente. Hoje tivemos levantamentos apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Eles acontecem sempre que há uma venda avulsa expressiva para qualquer lugar e que é reportado pelos seus exportadores privados. E aí, teve venda para a China. Eu só não sei se entrega nessa safra 19-20, mas há confirmação por parte do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de vendas de 264 mil toneladas de soja para os chineses para entrega na campanha 2019-2020. Não dá tempo, aqui pelo meu cálculo simples, não dá para entregar, mas de qualquer maneira houve a comercialização. Houve também a China comprando até milho. A China comprou milho. Veja só, veja você, comprou 204 mil toneladas de milho chineses dos norte-americanos, e os Estados Unidos confirmaram também vendas de milho para o México. E vender milho para o México é aquilo que acontece realmente de maneira diária. E olha, fala agora do que vem acontecendo por lá, porque isso aumenta um aspecto importante nas negociações de soja e anima, inclusive, os negócios na Bolsa de Chicago. O mercado brasileiro anda desatrelado da Bolsa norte-americana. Hoje nós já falamos muito em relação a uma situação de ficar independente na formação de preço, mas hoje Chicago influencia os negócios de uma maneira bastante positiva. E por quê? Acontece por
conta do clima nos Estados Unidos, vem mais seco, a disposição de chuvas é menor. Nós vamos ter no final do dia de hoje a divulgação de 2 levantamentos importantes, que são aqueles dos embarques nos Estados Unidos. Depois nós teremos, também tudo às 17 horas no horário de Brasília, mas embarques norte-americanos e também acompanhamento de lavouras, o Crop Progress, que mostra como é que estão as lavouras norte-americanas, que a gente sempre traz para você aqui em milho e soja. Neste momento, acredita-se numa situação mais complicada para a soja e milho nos Estados Unidos. É claro que isso é uma especulação, porque o clima está mais seco, mas isso já é o suficiente para a soja hoje, desde as primeiras horas da manhã, estar operando numa alta forte em Chicago. Aliás, se nós somarmos as últimas altas elevações, nós vamos ter aí acumulado de segunda-feira passada para agora, pelo menos 4 dias bastante elevados, já que teve feriado na semana passada, praticamente a semana inteira fechando, uma semana com valores elevados em Chicago. Veja só o que nós trazemos para você na Agricultura BR. Nós temos a posição de julho a $9 1 cento mais 4 por bushel, sobe 1%. Nós temos alta forte, olha a soja recuperando o piso de $9, faz muito tempo que eu não mostro isso por aqui. É o que nós trazemos nesta segunda-feira, e isso já é o suficiente para trazer um resultado melhor também para a soja aqui no Brasil. Agora influencia positivamente. Posição de agosto, $8,99 mais 4 por bushel, sobe ali 8 pontos, vai dar aí cerca de 0,9% de alta, quase 1% de alta, então, para a posição de agosto. Setembro, $9 mais 4 por bushel, sobe mais de 1%. E em novembro de 2020, $9,07 mais 6 por bushel, aí sobe mais, sobe 1,1%. Temos aqui posições com soja na Bolsa de Chicago em elevação no dia de hoje e alta forte por conta de clima lá nos Estados Unidos. Vou mostrar agora como é que vem o dólar comercial. Nós temos a moeda norte-americana operando com ligeira queda nesta segunda-feira, 0,13% de recuo para o dólar, R$ 5,31 mais 3. São os destaques que eu vou trazendo agora para você, porque quem vai comentar dólar e também mercado financeiro é Sara Kirchhoff, que está na Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo e faz sua primeira participação conosco. Sara, hoje um dia no qual nós temos um mercado um pouco animado em relação a algumas ações e empresas que têm tido um investimento muito maior. Houve uma reelaboração dos investidores no país inteiro e isso, de certo modo, também influencia no agronegócio. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, uma semana começando mais otimista no que diz respeito aí ao mercado financeiro. Se bem que se a gente for falar do dólar, né, efetivamente, na última semana, a moeda norte-americana acumulou uma queda de mais de 2,5% frente ao real. Então foi uma semana de valorização para a nossa moeda brasileira e foi assim que a gente começou essa semana também. Hoje, durante a manhã, o dólar chegou a recuar mais de 1% no início dos negócios, né, frente ao real também, com a nossa moeda tendo um dos melhores desempenhos globais na manhã desta segunda-feira. Agora essa queda do dólar está um pouco mais limitada, né? Como você acabou de mostrar, está em 0,13%, dólar comercial na casa de R$ 5,31, mas ainda assim dando sequência a esse movimento de desvalorização na moeda norte-americana, mostrando também um apetite por risco no exterior, que é o que está marcando os negócios nesta segunda-feira, abrindo a semana. Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, por outro lado, vem em alta nesta segunda-feira, uma alta bem significativa de 2,36% nesse momento, com o índice avançando para casa dos 99.049 pontos. Até agora há pouco estava um pouco acima de 98 mil, então avançou ainda mais Ibovespa, voltando a se aproximar daquele patamar dos 100 mil pontos. Então os negócios na Bolsa bem aquecidos e o índice Ibovespa com essa valorização significativa. Goldman Sachs falou hoje para a agência Reuters que o cenário na América Latina ele ainda merece, evidentemente, muito cuidado e o que vem dando esse tom positivo nos negócios nessa segunda-feira são principalmente fatores externos. Hoje, por exemplo, o índice composto das bolsas lá de Xangai, ele teve uma alta de mais de 5,5%, 5,71% de alta, mostrando aí uma recuperação na segunda maior economia do mundo e dando um tom positivo também para outras bolsas. No Wall Street também, o cenário nessa segunda-feira é de valorização, a valorização estava acima de 1%,
0,5% durante a manhã dessa segunda-feira, e a Bolsa Brasileira, então, ela segue essa tendência mais otimista nesse início de semana, com uma alta, então, em função do exterior. Por outro lado, aqui no Brasil, falando do cenário interno, o relatório Focus do Banco Central, apresentado sempre na segunda-feira, mostrou uma melhora, uma leve melhora em relação à expectativa para o PIB, Produto Interno Bruto, desse ano. Ainda, evidentemente, apontando um recuo significativo, mas menor do que aquele que foi mostrado no relatório Focus da semana passada. Hoje, o boletim do Banco Central, que ouve aí as 100 principais instituições financeiras do país, mostra um recuo de 6,5% na economia brasileira esse ano, como eu disse, um pouquinho abaixo do que mostravam as projeções na semana passada. Então, já dando também um tom um pouco mais ameno no que se referem às projeções para a nossa economia para esse ano. Ontem também o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele fez declarações sobre a reforma tributária aqui no Brasil, juros baixos, privatização e os fortes ganhos no setor bancário, e isso também vem dando um suporte para os negócios. E na sexta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele já havia dito que a reforma tributária está pronta para ser votada. Evidentemente, isso anima os investidores locais também. Então, o cenário nesse momento é esse: um dólar em queda frente ao real, depois de ter recuado na semana passada mais de 2,5%, e o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo com uma alta de quase 2,5%, recuperando agora o patamar dos 99 mil pontos. É com você, Fabiano. Tá certo, Sara, obrigado pela participação. E o índice Bovespa lá na casa dos 98 mil pontos, subindo, O ânimo de mercado aqui no Brasil é diferente, isso está muito claro. Olha, antes de sair para o intervalo, daqui a pouco eu vou falar de plano safra, eu vou mostrar como é que vem a referência dos valores negociados com soja nos portos brasileiros. Pode colocar na tela. Nós temos valores para entrega em julho. O pessoal está confirmando aqui, é em julho, não é setembro. É julho mesmo. Então, nós temos aqui Porto de Santos ainda entregando em julho R$ 115 para Santos e Paranaguá. R$ 115 a saca de 60 quilos, de acordo com as informações da Granos Corretora, que nos traz as informações diariamente aqui no Agricultura BR. Olha, daqui a pouco eu vou falar de mercado de milho, vamos saber como é que vem os valores. Tem estabilidade, já vou avisando isso para pecuarista, para agricultor, para quem tem milho para vender. Mas vamos falar principalmente do plano agrícola pecuário, plano safra 2020-2021, na disposição do Banco do Brasil. Nós vamos receber daqui a pouco em nossos estúdios Sandro Grando, que participa conosco aqui desta edição do Agricultura BR. O Sandro Grando, que é superintendente do Banco do Brasil aqui no Mato Grosso do Sul, e vai falar sobre os números que estão sendo apresentados. O Banco do Brasil, que tem 103 bilhões de reais à disposição do agronegócio nesta campanha nova. Eu vou para o intervalo e volto com essas e outras informações. E no último dia 17 de junho, você acompanhou ao vivo aqui pelo canal do Boi, no Agricultura BR, o lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2020-2021, com a colocação de 236 bilhões de reais à disposição do agronegócio brasileiro. Nós tivemos no último dia 1º de julho um lançamento do Plano Safra pelo Banco do Brasil, que é o banco que tem a maior disposição do crédito agrícola do país. São 103 bilhões de reais em oferta. Para falar a respeito dos recursos e como que eles vão estar à disposição do produtor rural brasileiro, em especial no Mato Grosso do Sul, eu recebo agora nos nossos estúdios Sandro Grando, superintendente do Banco do Brasil no estado. Sandro, sempre um prazer recebê-lo aqui no canal do Boi, e é um valor que surpreende, Trouxe, mesmo num momento ruim para a economia não só brasileira, mas mundial, mas coloca uma boa disposição de recursos com taxas competitivas. Qual é a sua avaliação? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, mais uma vez estar aqui junto ao canal do Boi. Importante falar de Plano Safra, A visão que nós temos no banco é que o momento é muito favorável à aplicação dos recursos. A gente entende que a agricultura, mais uma vez, será um motor da retomada da nossa economia, e o Banco do Brasil, como grande protagonista nesse mercado, quer estar ao lado de todos os clientes. Então, o banco cresceu 11% na disponibilização de recursos. Nós estamos dispostos a aplicar neste ano 103 bilhões de reais, um valor muito significativo e muito importante para que o nosso agronegócio continue sendo o motor, que ele continue alavancando as nossas economias.
e principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, né, onde a gente tem tanto o grão quanto a pecuária muito forte. E a notícia boa é que quando a gente traz um plano de safra robusto, é que nós já estamos preparados para atender os nossos clientes. Sandro, uma situação nova, quando nós falamos de plano safra no Brasil, é não só o recurso disponível hoje através do plano, que é disponibilizado através do governo federal, mas também recursos que nós poderíamos falar que são dos bancos mesmo, no caso do Banco do Brasil, que é colocado a taxas livres. E essas taxas estão ficando cada vez mais competitivas no mercado. Há essa percepção no Banco do Brasil? Com certeza. Os recursos que o banco tem de taxa livre são taxas muito competitivas, são valores significativos que vêm com uma taxa competitiva e faz com que a gente possa atender o cliente de forma global, né? Tanto com o recurso disponibilizado pelo governo, como com o recurso do Banco do Brasil. Então, hoje nós podemos atender o nosso cliente de forma global, com taxas muito acessíveis. Eu sempre digo o seguinte, as taxas que o banco oferece, mesmo nas taxas livres, são totalmente compatíveis com a rentabilidade do mercado, né? E nós estamos muito preocupados com o atendimento rápido, na hora certa, para que o cliente faça sempre um bom negócio. As taxas estão quase que se equivalendo, né, com recurso controlado, como com taxas livres, mas é importante a gente sempre discutir isso, cliente é cliente, mostrando os benefícios que são ele fazer o trabalho da necessidade total do seu empreendimento, né? Podendo comprar na hora mais correta, com recurso na hora mais correta e poder, ao final do processo, ter uma rentabilidade melhor. Às vezes, uma pequena diferença de taxa entre recurso controlado e taxa livre, ela não é significativa quando você pode fazer uma boa aplicação desse recurso na economia na hora correta. Bom, você falou isso, eu lembrei do dólar, que acaba impactando diretamente na aquisição de alguns insumos. E antes de perguntar dos números do estado do Mato Grosso do Sul, eu queria fazer essa pergunta para você. O Banco do Brasil ele chegou a disponibilizar, durante o ano, recursos já para a safra, para os tomadores de crédito, de uma maneira antecipada, né? E isso facilitou ele conseguir negociar em momentos mais aceitáveis, né? Porque é muito interessante você vender, às vezes, soja, no caso, quando o dólar está lá em cima, mas não é interessante você fazer a aquisição de produtos com esse dólar lá em cima. Então, quando ele teve esse recurso, ele conseguiu ter uma gestão melhor do momento no qual ele vai fazer. Essa tomada foi significativa de crédito? Foi muito significativa, Fabiano. Nós começamos a fazer o pré-custeio da safra de soja em fevereiro. Então, os clientes que entenderam esse momento, foram ao banco nesse momento e fizeram a aquisição dos insumos em fevereiro e março, nós estamos falando de um dólar bem 4,20, 4,30. Ou seja, muita diferença em relação aos 5,30 de hoje. Então, o cliente que aproveitou a oferta do banco no pré-custeio vai fazer uma safra a um custo bem menor. E se ele aproveitar o preço de venda futura do grão, ele com certeza terá uma rentabilidade excelente nesse ano da cultura do soja. O banco sempre disponibiliza o pré-custeio com antecedência para que o cliente veja o melhor momento de se fazer as aquisições, né? E a gente tem visto que quanto antes a gente faz a oferta, melhor tem sido o momento do cliente buscar essa compra quando se refere a custos. E nós vamos trabalhar aí, provavelmente no mês de agosto, setembro, ainda depende de algumas coisas da diretoria, ver se nós já antecipamos o financiamento do milho safrinha. Porque nós entendemos que é muito importante o recurso estar na mão do agricultor. Com o recurso na mão, o agricultor tem feito bons negócios. E isso faz com que mostre a parceria Banco do Brasil Agricultor, fazendo com que, quando fecha o ciclo do agronegócio, ele tem uma melhor rentabilidade. E é isso que a gente busca sempre. Sandro, quais são os números para o seu estado, para Mato Grosso do Sul, onde você é superintendente? Lembrando que nós temos uma safra 2021, a gente está falando de safra agrícola, mas também vamos falar de safra de boi junto, porque nós temos produtores que conseguiram rentabilizar muito bem, que no caso da soja teve uma comercialização antecipada bastante forte, isso deu garantias de bons negócios, então ele conseguiu nesse momento precificar bem, e boi
também vem numa situação muito boa, com expectativas de elevações. É o momento de investimento? O que está disponível de recurso no Mato Grosso do Sul? A notícia boa é que todos os recursos, todas as linhas de crédito já estão disponíveis, né? As linhas de crédito de investimento, claro que o carro-chefe aqui é o FCO, né? Nós temos uma demanda muito grande de FCO, muito superior ao recurso que a gente tem, mas o Moderagro já está disponível aí, o ABC já está disponível aí, o PCA já está disponível aí, para que a gente possa já fazer o andamento das operações que o cliente tem interesse. Então, todas as linhas já estão disponíveis e nossas equipes já estão à disposição para tratar desses assuntos com nossos clientes, né? Essa é a parte boa. O Plano Safra do banco foi lançado no dia 1º e nós já estamos operacionalizando o Plano Safra a partir de então. Então, já estamos com as linhas de custeio, com as linhas de comercialização, com todas as linhas, ou seja, todo o portfólio de produtos do Banco do Brasil já está disponível aos nossos clientes. Nós ficamos muito felizes também que a gente está se deparando com uma boa produção de milho, né? Apesar que a área plantada foi um pouco menor, talvez a gente não bata o recorde do ano passado. Não é possível. Não é possível os 11 milhões, mas nós vamos ter uma boa produção e também uma boa rentabilidade. Então, assim, mais uma vez, o agronegócio bem elaborado, bem planejado, vai dar uma boa rentabilidade. Falando de números, Fabiano, nós estamos comemorando. Nós estamos comemorando o ano safra 19/20 com a aplicação de R$1 bilhão, arredondando R$1 bilhão, a mais que nós fizemos em 18/19. Nós saímos de uma aplicação de 6,7 bilhões no estado 18/19 para praticamente 7,7 bilhões no estado para 19/20. Estamos ansiosos em receber o nosso orçamento para esta safra. Entendemos que se o banco vai crescer 11% na sua aplicação, o estado do Mato Grosso do Sul com certeza será superior a 11%. Não é nem proporcional, é maior. Com certeza é maior, porque o MS tem sido uma fronteira, né? Onde a gente tem visto aí um crescimento maior. Se você pegar o crescimento que teve na safra 19/20 em relação a 18/19, nós crescemos mais que a média Brasil. Então a gente espera que o nosso orçamento, que está chegando essa semana, e provavelmente na quarta-feira nós vamos receber da diretoria, nós esperamos no mínimo superior aos 11% para que a gente possa trabalhar. E claro que esse recurso só vai chegar a aplicação total com uma soma de fatores. Aí nós temos o apoio da Semagro, que nos ajuda muito, né, via Agraer. Nós temos um apoio muito grande da FamaSul, que nos ajuda muito na divulgação das linhas e principalmente chegar ao agricultor via seus sindicatos. Então, somando todos esses fatores no estado, nós queremos mais uma vez superar o desafio imposto ao estado, levando o recurso na hora correta e para que ele gere frutos aos nossos clientes e principalmente a toda a sociedade sul-mato-grossense. Sandro, você falou do FCO, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, e esse é um fundo, né, que financia não só no agro, mas também para empreendimentos urbanos, e é aquele que tem, sem dúvida, a maior demanda. E ano a ano nós estamos tendo um volume de projetos aprovados maior, quando você faz a somatória ali dos recursos que são demandados, maior do que aquilo que está disponível, né? Esses recursos têm aumentado, a expectativa é de elevação? FCO, por exemplo, essa linha que é tão demandada por aqui? Vamos falar de FCO, separando, como tu bem fala, o FCO empresarial do FCO rural. Para o ano de 2020, a gente teve uma redução de 30% do seu orçamento. E é claro que a gente sabe, porque a fonte que vem o dinheiro do FCO são impostos, e com essa redução da economia, a gente sabia que teria uma redução, né? Então, assim, esse ano nós teremos uma redução no valor total a nível de estado na aplicação do FCO. É uma linha muito demandada. Eu falo que hoje a gente já gastou o orçamento do rural do ano. Porque já tinha projeto aprovado da safra 19/20 e faltava o capital para disposição. A notícia boa é que tudo que foi tratado no ano passado, porque o FCO é diferente do orçamento, né? O orçamento do FCO é ano civil, 1º de fevereiro, 31 de dezembro.
nós já liquidamos tudo que tinha ficado ano passado e nós estamos fazendo liberações aí das propostas deferidas até início de abril, né? Então, assim, tem demanda, a demanda está muito superior ao orçamento. Nós vamos ter outras linhas de crédito agora com esse novo Plano Safra para ofertar para o nosso cliente, né? O investimento agro, o Moderagro, que são linhas que encaixam também na mesma demanda, principalmente de máquinas, aonde o nosso cliente pode dispor dessas linhas, as taxas são um pouco diferentes, o prazo que é um pouco menor, então a gente deixa sempre à disposição do agricultor tomar a decisão. Temos opções diferentes, mas o FCO é o melhor. E o FCO, a gente mantém aquela linha de pensamento que é por data de deferimento, então, assim, algo bem organizado, para que a gente tenha uma justiça de aplicar a todos. A gente espera que durante esse ano algumas linhas, principalmente linhas destinadas a outros segmentos que a gente vê que não serão integralmente aplicadas, sejam remanejadas para o agro, o que acontece em setembro, para nós ter um pouco mais de recurso. Mas o importante é dizer para o nosso cliente o seguinte: as linhas do FCO estão disponíveis, a gente tem sido muito transparente com o cliente, dizendo que uma operação que se iniciar hoje, ela dificilmente será liberada antes do final do ano, porque a gente tem outras opções se o cliente precisar do equipamento, da máquina com antecedência. O FCO é o nosso carro-chefe, né? E a gente cuida muito desse recurso para ser bem aplicado. A gente tem trabalhado fortemente em alguns segmentos, muito alinhado às demandas que a gente recebe, né? Nós temos tido uma aplicação muito forte na suinocultura. Agora, esse ano, também iniciamos forte uma aplicação na avicultura, que é a diversificação das cadeias dentro do Estado, né? Então, desta forma, a gente sabe que está gerando muito emprego no Estado, e essa é uma das funções principais do FCO, né? É o desenvolvimento, a geração de emprego e renda, onde a gente cuida muito desse recurso para ser bem aplicado. Tem que parabenizar sempre o trabalho que é feito pela CEINF, né? Que é o nosso Conselho Estadual que faz a avaliação das cartas propostas, que também temos esse alinhamento, e aonde a gente pode trabalhar a várias mãos para que o recurso chegue na hora correta e seja bem aplicado pelo nosso cliente. Sandro, para encerrar, até a nossa produção estava questionando isso, a respeito das informações das linhas de crédito com taxas de juros. Hoje o produtor, até por conta do Covid-19, consegue acessar todo esse processo, né, os procedimentos e as informações via o site do banco. Sim, com certeza. Nosso site, a nossa parte digital está inteiramente à disposição dos nossos agricultores e, principalmente, todas as nossas agências no Mato Grosso do Sul estão trabalhando. Então, o telefone do nosso gerente, o telefone do nosso gerente de relacionamento ou o próprio uso do app, você conseguirá falar com as nossas agências. Nós estamos à disposição já para conversar com o agricultor, na perspectiva dos investimentos que ele pretende fazer nesse semestre, para que a gente comece o quanto antes preparar as operações para ter essa liberação. Importante frisar que todo o nosso portfólio de operações estão à disposição, todas as nossas equipes já estão com o conhecimento do Plano Safra, trabalhando, e se Deus quiser, na quarta-feira ou provavelmente quarta-feira, a gente já recebe o nosso orçamento do ano, para que a gente trabalhe aí a superação de mais um excelente Plano Safra, que a gente possa comemorar em 2021 os mesmos valores, superando os valores que nós estamos comemorando agora no 19 e 20. Seguramente. Sandro, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Obrigado mais uma vez, sempre à disposição, Fabiano, e parabéns pelo seu programa que traz muitas informações a todos nós. Tá certo, obrigado. Sandro Grando, superintendente do Banco do Brasil, sempre conosco aqui, trazendo informações importantes, dessa vez Plano Safra 2020-2021. Eu vou para o intervalo comercial porque daqui a pouco eu vou falar de cana-de-açúcar, vou falar sobre moagem, vou falar o que está acontecendo na usina e você vai ver também que o milho subiu em Goiás, subiu em Minas Gerais, daqui a pouco no Agricultura BR, que volta já.
Por aqui o Agricultura BR traz para você informações a respeito do que vem acontecendo no mercado do milho. Tem elevações tanto no estado de Goiás quanto de Minas. É o que você acompanha agora no programa. Veja só que o preço médio em Cristalina, no estado de Goiás, vem dessa maneira. No dia 9 de junho, o valor era de R$ 39,00 a saca de 60 quilos. No dia 16, foi para R$ 38,50. Recuperação no dia 19 para R$ 39,50 a saca. No dia 24, esse valor recuou a R$ 39,00 por saca. Dia 2 de julho, R$ 40,50. E neste dia 6 de julho, R$ 40,50 a saca, mantendo valores mais altos do que tinha há 30 dias. Vamos dar uma olhada agora em mais uma praça. Você acompanha comigo agora Minas Gerais. Nós temos Pato de Minas em destaque. 9 de junho, R$ 43,50. Dia 16, R$ 42,00 a saca. Dia 19, R$ 42,50. Dia 24, R$ 43,00 por saca. No dia 2 de julho, R$ 46,00. E agora 6, mantendo R$ 46,00 por saca de 60 quilos. Valores mais do que firmes para milho. Vem inclusive em elevação em Goiás e Minas. E nós vamos acompanhar os números agora para processamento de cana-de-açúcar no Mato Grosso do Sul, de acordo com a Biosul, a Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado. Você vai ver o que aconteceu até a primeira quinzena do mês de junho. Você tem aqui a moagem que veio até essa data de 12.400.000 toneladas processadas. Há um recuo, de acordo com o setor sucroenergético, de 16%, comparado ao mesmo período que se tinha no ano passado. Vamos dar uma olhada agora o que vem acontecendo separadamente com etanol e açúcar em termos de produção. Nós temos aqui os valores, os números sendo lançados para a safra 2021 no Mato Grosso do Sul. Em etanol, nós temos 700 milhões de litros de produção, com recuo de 23%. É uma safra açucareira, não há dúvida disso, vindo para 404.000 toneladas, alta de 66%, de acordo com os números apresentados pela Biosul. Veja comigo agora como é que vem café. Você acompanha agora como é que está a Praça de Araguari. Nós temos aqui valores também acumulados de 30 dias. Eram R$ 525,00 a saca no dia 2 de junho. Dia 9, R$ 480. Valor recuava a R$ 470. Dia 22 do mês passado, R$ 475. Dia 26, R$ 500,00 por saca. Desse 2 de julho vem para R$ 530,00 nesse último dia 2. Entretanto, nós temos aí pressão sobre valores em Nova York. Isso acontece principalmente por conta do clima no Brasil mais ameno, e isso faz com que Nova York recue com os valores por lá, pelo menos vinha, e a recuo é forte. Olha só, apareceu rapidamente, queda forte para café arábica lá em Nova York. Setembro, vindo a 98 cents mais 5 por libra-peso. Dezembro, posição negociada a $1 mais 75 por libra-peso. Março, $1, 3 cents mais 10 a libra-peso. Café vai cedendo arábica em Nova York. Maio, $1, 4 cents mais 35. A expectativa era de queda mesmo, então temos aí recuos para os valores com café em Nova York. Vamos dar uma olhada agora no café Robusta. Você acompanha comigo o Robusta na tela. Vamos ver como é que vem as posições negociadas em Londres, Bolsa de Londres vindo com queda acima de 1,6%. Setembro vem com $1.179 a tonelada, recua 1,66%. Novembro, $1.196, cai 1,72%. Janeiro, $1.214, perde 1,62%. E março de 2021, $1.232, também com queda. Hoje, café cai no mundo todo.
E vários estados brasileiros têm atuado para se tornarem livres de febre aftosa sem vacinação. A questão é como que o país está se preparando, se está preparado para esse efeito. Para falar a respeito deste assunto, nós perguntamos a opinião do professor Marcos Pava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio. A questão da vacinação para a febre aftosa está aí um dos principais pontos que a cadeia produtiva tem hoje condições muito mais estabelecidas com o avanço do digital, de conversar e chegar a um consenso com ampla participação dos nossos cientistas, dos nossos empresários, tanto dentro da porteira, né, dos pecuaristas e suas associações, como também da indústria pós-porteira, os frigoríficos e a indústria de insumos, produtora das vacinas. Eu não tenho opinião formada sobre o tema, precisa-se tomar uma decisão com muita tranquilidade entre duas alternativas. Já fazer a flexibilização ou aumentar um pouco a mais e garantir que o Brasil não vai ter nenhum problema, por exemplo, nos próximos 12, 15 meses. Ambas têm prós e contras que devem ser pesados para se tomar aí uma decisão. Portanto, aí é diálogo de alto nível da cadeia produtiva para medir riscos e ações de cada uma dessas duas alternativas. Vamos seguir falando de pecuária agora, falando a respeito das exportações brasileiras que estão bastante aquecidas e também sobre as certificações. As auditorias estão se adiantando, estão acontecendo e é o que você vai ver nessa entrevista realizada por Sara Kirchhoff. Sérgio Ribas fala comigo, ele que está em Botucatu, no interior de São Paulo, e trabalha aí numa empresa que tem 18 anos de auditoria de protocolos. Sérgio, em primeiro lugar, seja bem-vindo ao canal do Boi. E eu começo te perguntando como é que vocês estão fazendo essas auditorias nesse momento tão diferente de pandemia que o Brasil e o mundo inteiro está vivendo. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Sara, obrigado a todos aí do canal do Boi. É um prazer estar de volta aqui conversando com vocês. De fato, muitas coisas mudaram para nós, né? Para todos e para nós como certificadora, que existe a auditoria em loco, em propriedades, em frigoríficos, enfim, nos protocolos que a gente atua. E hoje, né, perante, não sabemos quando terminará isso, mas no meio dessa pandemia, alguns protocolos tomaram algumas iniciativas de auditorias remota. Uhum. Então, tem o Global Gap, que a gente certifica, o escopo frutas e grãos, né? E GRASP também, que é a parte social do Global. Hoje, nós fazemos isso de forma remota. Na verdade, tivemos a opção de prorrogar por 6 meses todo produtor que já está certificado Global e em cima de uma avaliação documental. A gente faz uma avaliação na certificadora, em cima de documentos, né, uma avaliação de risco, e a gente prorroga por mais 6 meses. Então, a detentora do protocolo nos deu essa permissão. Já o SISBOV, que é a certificação que a gente trabalha junto ao Ministério da Agricultura para exportação à Europa, na pecuária, soltou um ofício nos permitindo fazer a inspeção de forma remota, um pouco diferente da prorrogação, né, Sara? Uhum. Então, como é que a gente faz isso? Em cima de toda a documentação, é feita uma avaliação por nosso técnico, o nosso técnico faz o laudo de inspeção, encaminha para a certificadora, e a equipe técnica nossa da certificadora valida aquele processo e renova o processo de certificação da Fazenda SISBOV. Apenas fazendas que querem ingressar, né, no SISBOV, essa não tem meios de fazer remota, Sara. Essa, de fato, a gente tem que ir em loco fazer a inspeção. Hoje, Sara, já está um pouco mais tranquilo na questão dos preparativos da inspeção em loco do SISBOV. As fazendas estão preparadas, os nossos técnicos estão já treinados, né, a se cuidar e a cuidar do próximo na questão do distanciamento. Uhum. Então, tem muitos que estão indo em propriedades,
mas tem o tal do distanciamento, um certo distanciamento, e os cuidados com máscara, com álcool, etc. É dessa forma que estão sendo conduzidas as auditorias, as inspeções de forma geral. Certo, Sérgio. Falando um pouco de mercado agora, no primeiro semestre desse ano, né, com toda essa situação, as exportações, especialmente que a gente for falar aí de carne bovina, elas continuaram bem aquecidas, né, continuaram aí atendendo o mercado internacional. Quais que são as perspectivas para vocês agora para o segundo semestre em relação a isso, tanto ao consumo interno como também às exportações? Realmente nós estamos nos deparando com um volume muito grande de exportação de carne bovina para os países asiáticos, mais aí China, Hong Kong. Isso realmente distanciou, né? Distanciou em números positivos dos números exportados do ano passado. Eu vou contar um pouco, brevemente, a questão da exportação Europa, que é o que exige a certificação SISBOV. Que é o mercado mais exigente de todos, né? Perfeitamente. É um dos mercados mais exigentes e é mercado vitrine para outros países que liberam aí as negociações sanitárias com o Brasil, vamos dizer assim. Então, assim, a vitrine é a habilitação para exportação à Europa. E a Europa, historicamente, sempre teve mais demanda de carne no primeiro semestre do que no segundo semestre. E os produtores tinham menos oferta de boi no primeiro semestre do que no segundo semestre. Consequentemente, os prêmios pagos pelos frigoríficos para as fazendas certificadas sempre foi maior no primeiro semestre. E devido a toda essa pandemia, toda essa questão sanitária que o mundo vem passando, a Europa entrou em lockdown, né, meados de fevereiro, final de fevereiro, e parou de comprar. As vendas realmente pararam para o mercado europeu. E a China, como teve o problema antes de qualquer outro país, ela saiu do lockdown muito mais cedo que a Europa. E ela retomou essa compra em março. Se você ver os números que nós temos de exportação, março, depois abril e principalmente maio, que foi uma retomada violenta, e junho, agora nós estamos aí entrando na última semana de junho, os números são recordes. Nunca exportamos tanto assim. Porém, a Europa está saindo do lockdown agora. Então, esse mercado de food service, esse mercado de reposição de estoque, etc., eu acredito que vai começar agora. Então, as negociações estão sendo retomadas e eu acredito muito num aumento, né, num aumento de volume exportado para a Europa no segundo semestre. Agora, primeira quinzena do segundo semestre, eu acredito que essas compras retomam com uma certa velocidade e um certo tamanho similar ao ano passado ou um pouco maior, porque existe uma demanda reprimida que esse estoque, essa reposição, essa reabertura, ela vai acontecer, né, Sara? Sim. E por isso eu acredito que os produtores devem estar preparados para atender essa demanda, porque ela virá. E no segundo semestre, por todos esses problemas que eu citei aqui, vai ser um ano atípico. Eu acredito que nós vamos ter uns prêmios maiores no segundo semestre do que no primeiro, como qualquer outro ano no passado. Certo, Sérgio. Para encerrar, então, a gente falou bastante da Europa, mas a China, por exemplo, ela também vem cada vez mais exigente, ainda embora eles tenham uma lacuna muito grande nesse mercado. A China está cada vez mais exigente, inclusive essa semana suspendeu as importações de uma unidade de uma planta lá dos Estados Unidos de aves, né? Então é um mercado que também está exigindo mais. Exatamente. O chinês... Primeiro que com todo esse problema sanitário nos suínos, eles perderam praticamente metade do seu rebanho, isso aí para repor vai demorar muitos anos. E eles estão mudando um pouco o hábito e gostaram de comer a carne bovina. E vem aumentando a cada mês as compras do Brasil. E realmente exige um certo controle e o acordo sanitário que o Brasil tem com a China, um dos principais critérios é a questão de animais de até 4 dentes. Então, os chineses querem animais jovens, animais até 4 dentes. E isso é uma das exigências que a China faz e é uma barreira que o Brasil tem que passar, porque
Tudo bem, mudou muito aí a questão de terminação dos animais, mas cada vez mais estamos indo para precocidade, questão de pH, bem-estar animal e processo de certificação. Rastreabilidade é uma ferramenta que vai conseguir você impor na sua propriedade e estabelecer alguns critérios que pode atender mercados mais exigentes. Tá certo, Sérgio. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Um prazer falar contigo. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Outro para você. Com isso a gente encerra por aqui. É com vocês. E a maior feira tecnológica da região do Planalto, lá no Distrito Federal, este ano é de maneira virtual. Eu estou falando da Agrobrasília. Confira mais informações agora na reportagem de Saulo Lopes. Neste ano, a feira vai ser totalmente digital e já confirmaram presença pelo menos 140 expositores, todos cadastrados na plataforma. Em 5 dias, produtores, empresas e o público em geral vão ter acesso de forma livre e gratuita a diversas tecnologias, além do conteúdo técnico, que vai abordar temas atuais, segundo a diretoria da feira. Em 2019, os negócios fechados durante o evento ultrapassaram a marca de 1,2 bilhão de reais. A feira reuniu quase 500 expositores e atraiu um público de 120 mil pessoas no Parque Nivaldo Sensi, nos arredores de Brasília. Então, só para reforçar, o endereço do evento na internet é digital.agrobrasilia.com.br. A Agrobrasília acontece de 12 a 18 de maio. De Brasília, Odacil Canepa. Acompanhe comigo agora como é que vem os negócios com soja em Chicago. Nós acompanhávamos da abertura desse programa uma alta mais forte, agora está subindo. Você vê que as posições estavam acima de $9, agora julho e agosto registram números inferiores. Julho vem com $8,98 o bushel, agosto $8,99, posição de setembro a $9 mais 2, novembro $9 mais 7 por bushel. São os negócios que nós temos agora com soja em Chicago. O dólar comercial vinha com ligeira queda. Vamos saber como é que vem a moeda norte-americana. Vem na estabilidade agora com R$ 5,32 mais 3. E olha, o Canal do Boi trouxe para você mais uma inovação, algo que traz e faz a diferença para o pecuarista. É o @play. Conheça. Oferta de bezerros para recria e engorda. São 51 machos Nelore de 8 a 10 meses com 209 quilos em média. Os animais estão a 70 quilômetros de Rio Negro, sentido Aquidauana, e a 220 de Campo Grande. O local permite acesso para a carreta baixa transitar tranquilamente. Se você já é cadastrado, dê seu lance online agora ou entre em contato com o @play pelo telefone 67 2107 8727 ou envie mensagem via WhatsApp 679 9150 1000. @play, plataforma digital de leilões e negócios. Lote com 35 machos cruzados para recria e engorda. A era dos animais é de 8 a 10 meses, com média de peso 208 quilos. Estão a 70 quilômetros de Rio Negro, sentido Aquidauana, e a 220 de Campo Grande. Estrada em ótimas condições, com fácil acesso para a carreta baixa transitar até o asfalto. Se você já é cadastrado, dê seu lance online agora ou entre em contato com o @play pelo telefone 67 2107 8727 ou envie o WhatsApp para o telefone 679 9150 1000. @play, plataforma digital de leilões e negócios.
Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até lá!